Fala galera, eu sou o professor Rafael, vou trabalhar com vocês língua portuguesa. Essas aulas são uma parceria da Prefeitura com a TV Câmara. Bora lá! Hoje nós vamos estudar as classes gramaticais. Tá? Vamos pegar desde o início, você é aluno do sexto, até o nono ano é bom vocês assistirem, porque tudo que a gente for estudar de sujeito e até de orações é importante ter uma noção das classes gramaticais. Tá? Vamos lá então, pega seu caderninho. Nós vamos falar de substantivo. Substantivo é nome, guarda essa informação, é nome. Ó, palavra que dá nomes, pode nomear seres, lugares, ações, sentimentos e emoções, entre outros. Você pensou em alguma palavra que é para referir a um ser, a um termo, é substantivo. Até aquela sensaçãozinha que você tem, pode ser de fome, pode ser de frio, é um nome. Você está se referindo a essa coisa, você precisa de um nome. Tá? Você tem um animalzinho de estimação, um cachorro, um gatinho, uma tartaruga, um papagaio, você vai pôr um nome nele. Também é substantivo. Não é só cachorro que é um nome sendo substantivo. O Rex também é substantivo. Então, olha só, dá uma olhadinha aqui. Ó. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Após que o ano que está começando, espera que as pessoas sejam melhores. Então, olha só, pessoas, está se referindo a alguma coisa, é o nome? Ano, está se referindo a alguma coisa, isso é noção de tempo, é um nome, certo? Então, substantivo, guarda isso, é nome, qualquer nome. A questão da variação do substantivo é importante, nós vamos estudar depois também o artigo, o adjetivo, vocês vão ver que essa concordância é importante. Então, nós vamos falar da variação de gênero, número e grau, tá? Flexionar o nome em gênero quer dizer adaptar o substantivo nos gêneros gramaticais masculino e feminino. Por exemplo, aluno, aluna, né? Professor, professora. Há palavras que não possuem flexão de gênero, como apontador, caneta, carro, pastel ou mesa. Não tem apontadora, caneto, carra, pastela, meso. Não tem. Essas palavras já são formadas nessa única flexão. Elas não vão mudar o gênero delas. Tá? E também tem aquelas que no masculino vai ter um significado e no feminino possui um outro, como é o caso de tesoura e tesouro, é diferente. Prata e prato, bolo e bola. A palavra ela está escrita, você joga no masculino, é um significado. Você joga no feminino, é outro significado. Então tem palavras que a gente não pode adaptar na situação, porque pode perder o significado ou, em casos, nem existe. Certo? Bom, vamos falar então da flexão de número, tá? Que é identificar entre singular e plural. Ou seja, se há apenas um ou mais de um. Então, por exemplo, bola e bolas, rua e ruas. Lembrando que há palavras que não mudam a flexão em número. Tá? Como é o caso de lápis, né? Se você tem um lápis, vai falar lápis. Se você tem mais de um lápis, vai continuar lápis. É o caso de vírus e é o caso de pires. Essas palavras já têm um S no final e você não vai alterar. Elas têm uma única formação delas. Reflexionar um substantivo em grau é você elevar o aumentativo ou reduzir o diminutivo. Então, olha só. Aumentativo, grande caneca ou canecão. Grande flor ou florzona. Diminutivo, pequena caneca, canequinha. Ou pequena flor, florzinha. Esse final aqui, ó, ou esse adjetivo antes, é que vai ajudar a gente a ter essa flexão do grau, aumentativo e diminutivo. Agora, tomem cuidado. O diminutivo pode transmitir um tom sentimental, né? Como, por exemplo, aqui passar uma ideia de afeto. Que cachorrinho bonitinho. Essa ideia de cachorrinho bonitinho não quer dizer necessariamente que ele é pequenininho, mas é uma coisa que transmitiu uma ideia carinhosa, um afeto. Olha lá, inho nessas circunstâncias, né? Ironia, está com ciúmezinho? Desprezo, não assisto filmezinhos. Tá? Você pode passar outras ideias além dessas aqui, como você pedisse,
Dá um cafezinho? Você não está pedindo uma xícara menor, certo? Ô, garçom, a continha. Você não está pedindo uma conta menor. Então, você pode usar esse diminutivo para transmitir algumas emoções, tá? Então, é só ficar atentos. Bom, galera, essa aqui é só uma noção básica do substantivo, que agora nós vamos tratar a coisa mais importante. Na próxima aula, nós vamos voltar nessa questão da flexão, tá? Mas vamos falar aqui da classificação. Isso aqui já é bom para o exercício de vocês e é bom a gente entender quando está usando um substantivo. Vamos falar, então, do simples e composto. Lembrando que, assim, na outra aula, nós vamos usar a orientação aqui no cantinho. Substantivo simples é um nome que contém um único elemento na sua formação. Tá? Olha só, a ideia de beijo, flor, pé, moleque, girar, sol. São palavras que, independente do tamanho delas, a quantidade de letras usada para formar a palavra, ela só é composta por um único elemento. Já no substantivo composto, nome que contém mais de um elemento na sua formação. Lembra que a gente viu lá beijo e flor? Quando você junta as duas palavras, você forma uma nova palavra. Beija-flor, o nome de um passarinho. Você formou uma nova palavra usando dois elementos. Tem como usar mais de dois? Tem. Pé de moleque. Nós vimos pé, nós vimos moleque, quer dizer menino. E aqui você fez um doce. Nós temos aqui o nome de um doce muito gostoso, comum em Minas, está chegando a época aqui, né? Festa junina, pé de moleque. São 3 palavras, mas está formando um único nome. E não precisa ter o hífen, que é esse tracinho aqui. É o caso do girassol. A palavra está junto, mas se você for observar a palavra, você tem a ideia de girar e você tem a ideia de sol, que é isso que a planta faz. Ela gira buscando o sol, né? Então, um nome formado com 2 elementos. Voltando, se para formar um substantivo usou uma única palavra, é substantivo simples. Se para formar um substantivo usou mais de uma ou 2 para formar um único nome, como cana de açúcar, é substantivo composto. Ele também pode ser classificado entre primitivo e derivado. Substantivo primitivo, nome primeiro, que não é formado a partir de outro. Por exemplo, lápis, dente, cabelo. E a partir dessa palavra nós podemos derivar. O português é formado por muitas palavras derivadas. A nossa língua é estruturada na derivação. Como que funciona isso? Você tem o nome primitivo que nós vimos, lápis. Pode formar lapiseira. Você tem o nome dente. Pode formar dentista. Você tem o nome cabelo. Pode formar cabeleireiro. Tá? Curiosidade aqui, galera. Nós não utilizamos mais a palavra cabeleira. Tá? Cabelo, quando você diz cabelo, você se refere a um tipo, ou às vezes a um único fio. Para se referir a esse conjunto que nós temos em cima da cabeça, é a cabeleira. Nós não usamos mais isso. Porém, a pessoa que vai tratar, que vai cuidar, mexer com a estética da cabeleira é um cabeleireiro. Não se esqueçam desse i aqui, ó, 2 vezes, certo? Então, recapitulando, substantivo primitivo, aquele primeiro, tá? Ele não surgiu de outro, mas nós podemos derivar. Para você que está com dificuldade em derivar, professor, não está entendendo, tenha calma. É simples, olha só. Quando a gente fala de iogurte, iogurte é um derivado de leite. Mas por que ele é um derivado de leite? Ele não é feito a partir de morango. Ele não é feito a partir de açúcar. Eu posso fazer um iogurte sem morango, posso fazer um iogurte sem açúcar, mas eu não faço um iogurte sem leite. Então ele é derivado do leite, ele foi feito a partir do leite. É o caso aqui, ó. Eu tenho a palavra lápis. A partir da palavra lápis, eu fiz lapiseira. Eu tenho a palavra dente, eu posso fazer dentadura, posso fazer dentista. Isso é derivar, tá? Então, substantivo primitivo primeiro, substantivo derivado, aquele que veio depois, derivou da palavra. Nós temos também substantivo comum e o substantivo próprio. É simples, galera, é muito fácil. Não pira, é muito fácil.
Substantivo comum é um nome genérico, com características comuns a outros seres. Como, por exemplo, quando a gente fala de cadeira. Imaginou uma cadeira? Cada pessoa vai imaginar uma cadeira diferente. Imaginou a sua? Olha só. Cadeira. 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 E cadeira. Nós temos vários tipos de cadeira. Como é que eu sei, quando eu olho para o objeto, como é que eu sei? Isso é uma cadeira. É um assento com encosto. Não tem necessidade de ter rodas, de ter apoio. Se é um assento com encosto, é uma cadeira. Não tem como você passar pelas cidades e passar pelas praças de Uberaba, olhar um banco e falar, será que é um banco ou é uma cadeira? Você sabe que é um banco. Um banco não tem um encosto, não tem um apoio das costas, né? Você sabe que é uma cadeira. Quando você pensa em uma caneta, você já sabe o que é uma caneta, não importa se a caneta é azul, verde, rosa, preta, vermelha, não importa. Você já sabe como é que funciona. Ela tem uma tinta e ela vai pintar na hora de você escrever, né? Inclusive, geralmente, caneta nem se apaga. O lápis e a lapiseira, né? A derivação, lápis é feito do grafite. Quando você passa o lápis na folha, você está sujando com grafite, que é possível apagar. E a lapiseira também. Por isso chama lapiseira, derivou do lápis, feito, né? O material que a gente usa para escrever é grafite, que é possível apagar. E assim, a gente pode pensar em tudo, tá? Quando você pensa no objeto, tem um nome, mas não é especificamente só aquele objeto. Você pensou lá na sua casa, lá, quando você pensou num brinquedo específico que você gosta muito, a palavra brinquedo. Quantos brinquedos não existem? Certo? Mas é porque a função dele é brincar. Vamos embora lá, galera. Substantivo próprio. Diferente do comum, o nome específico, sem ideia alguma de característica, sendo assim importante que seja destacado com letra maiúscula. Vamos lá. Se eu penso num Gustavo, numa Karine, numa Vanessa, no Robson, no Álvaro, eu não tenho características específicas. É um nome que foi colocado pelos pais naquela pessoa. Você tem um animalzinho de estimação, você colocou o nome de Rex, Costela, até Josefa. Você escolheu esse nome, não tem um conjunto de características que te leve a entender aquele nome. Por exemplo, quem poderia ser Vanessa? Não tem como você olhar para a pessoa, aposto que chama Vanessa, porque não tem um conjunto de características que envolve este nome Vanessa, diferente da cadeira que a gente viu. E tem um conjunto de informações, então independente da cadeira que você vê, se é do seu uso ou não, se é uma cadeira diferente que você nunca tinha visto ou não, você vai conseguir identificar, é uma cadeira. E a Vanessa? E o Álvaro? Não tem como identificar, tá? Porque você coloca. Sendo assim, prestem atenção. Letra maiúscula. Letra maiúscula. Só tem duas situações na língua portuguesa que nós usamos letra maiúscula. Início de frase, se estiver começando um parágrafo ou logo depois do ponto, e nome próprio. Só tem esses dois, não tem como errar, galera. Começou a frase, letra maiúscula. É um nome específico, é o nome da rua que você mora. É um nome específico, letra maiúscula, tá? Substantivo concreto. Vamos então devagar aqui nessa parte que muita gente tem dúvida. Mas a pessoa fala assim, porque se você conseguir encostar, não é por aí. Substantivo concreto é uma ideia concreta que traz toda a informação no próprio nome. Quando você pensa em blusa, você imagina uma blusa. Não importa a blusa que você imaginou. Se você escutou, se você leu a palavra blusa, você vai chegar na ideia da blusa. Pensou na ideia de coração. Você é um coração vermelho, você tem uma flecha. Não importa, você chega na ideia do coração. Comida. Você vai pensar em pizza, em arroz, feijão, em batata frita. Não importa, você também vai conseguir chegar na ideia da comida. Diferente do abstrato. A ideia do abstrato, você precisa de uma ideia concreta para chegar na ideia abstrata, tá? Então, o nome necessita de outra ideia para ser entendida. Quando pensa em frio, você pode pensar em blusa, você pode pensar em neve, você pode ir lá no Olaf, no Frozen, não importa.
Você pode pensar em tremer, em cobertor, mas você não tem como imaginar o frio. O frio é uma ideia abstrata. Você precisa de uma ideia concreta para chegar na ideia abstrata. Amor. Quando você pensa em amor, você pode imaginar um coração, você pode imaginar um abraço, um beijo, qualquer demonstração de carinho. Mas não tem como imaginar o amor. O amor é uma ideia abstrata. Você precisa de uma ideia concreta para chegar na ideia do amor. E tem a ideia da fome. Olha, fome, você pode pensar na sua comida, você pode pensar na boca cheia de água, doido para comer, você pode pensar na barriga roncando, você pode pensar em um monte de coisas, mas da fome você não chega. Então, olha só, uma ideia que ela é concreta, só aquela palavra que você ouviu, que você leu, você chega na ideia. Numa ideia abstrata, você precisa recorrer, buscar uma palavra, uma ideia concreta para alcançar a ideia abstrata. Por isso do nome. Tá? Então, é o caso do frio. Para você chegar no frio, você vai ter que mentalizar alguma coisa, uma blusa, um cobertor, sua cama quentinha, para chegar na ideia do frio. Beleza? E, por fim, coletivo. Coletivo já não temos mais aquele hábito de usar, né? Caiu um pouco de desuso, mas essas coisas, elas na língua portuguesa, elas são temporais, né? Então você usa agora, deixa de usar um pouquinho, retoma o uso. Então nós temos que ficar atentos com o coletivo, até porque quando você for construir o seu texto, um coletivo bem usado fica show de bola. Vamos lá. Substantivo coletivo, uma referência a um conjunto de seres da mesma espécie. Como assim, professor? Cardume. O cardume é um conjunto de peixes. Se no meio tiver alga, né? Se tiver caramujo, não é cardume. Cardume é uma referência apenas a peixes. São seres da mesma espécie. Ramalhete. Ramalhete quase não se fala mais. Mas ramalhete é de flores. Quando você compra um buquê de flores, você está comprando um ramalhete. É mais de uma flor. Tudo juntinho, conjunto de flores. Se no meio das flores for colocar algum enfeite, né, um ornamento, por isso o nome buquê, que aí você generaliza, não há uma referência apenas às flores. Ramalhete é conjunto de flores. E, curiosidade, nós não temos na nossa língua uma palavra específica para o conjunto de borboletas. E aí nós buscamos na nossa herança indígena Paná-Paná, que é um coletivo de borboletas. Bom, galera, vamos fazer uma revisão aqui então. Nós estamos trabalhando com substantivos. Tá? Substantivo é uma palavra que dá nomes. Dá nome. Você pensou numa ideia, é um nome. E esse nome ele pode flexionar em gênero, número e grau. Gênero, se é masculino ou feminino. Se é grau, aumentativo, diminutivo. E se é número, se existe mais de um de seres naquele momento está se referindo, ou apenas um, singular ou plural. E a classificação do substantivo, nós temos substantivos simples e composto. Simples se ele é formado por apenas um elemento. Composto, ele tem mais de um elemento. Né? Se ele é só beijo, ou seja, beija-flor. Se eu tenho só pé, simples, pé de moleque, composto. Primitivo e derivado. Primitivo e derivado, você tem aquela palavra inicial, primeira, né? Pedra. Derivado, pedregulho. Pedreira, pedraria, derivou da palavra. Comum e próprio. Comum é um nome genérico. Ele se refere àquele ser por uma característica que ele tem. Tá? Como talher, que a gente usa para comer. E você tem características específicas. Se você usa aquela ferramenta para se servir, para cortar, né, para você levar o alimento até a boca, é um talher. Diferente do próprio. Se você coloca um nome num ser, e esse nome ele é específico daquele ser. Tá? Você tem lá o seu peixinho de estimação, o seu cachorrinho, e você coloca lá o nome do seu cachorrinho de Rex. Rex é um nome próprio. A sua mãe escolheu o seu nome é um nome próprio, e por isso ele tem que ser destacado com letra maiúscula, tomem cuidado.
Letra maiúscula em todo nome próprio, inclusive na hora de preencher a prova. O seu nome é um nome próprio, ele não carrega características que te obrigam a ter aquele nome. Foi um nome escolhido, certo? Concreto e abstrato. Um substantivo concreto é aquele que só de você ler ou ouvir o nome você já chega na ideia. Lembra do que nós usamos lá da blusa. Quando você fala a palavra blusa ou você ouve a palavra blusa, você já imagina, pode ser uma jaqueta, uma blusa aberta, pode ser uma blusa fechada, uma blusa de moletom, né? Uma blusa de couro, não importa. Você tem a ideia da blusa e ela já é pronta, uma ideia concreta, diferente de uma ideia abstrata. Para você chegar na ideia abstrata, você precisa recorrer à ideia concreta. Né? Como? O frio. Você vai pensar na blusa para chegar no frio. Ou que seja outra ideia, você vai pensar na sua cama, num cobertor, para chegar na ideia do frio. Porque frio é uma ideia abstrata, você não consegue imaginar o frio. Diferente da blusa, entendeu? Concreto, abstrato. Concreto, eu tenho a ideia. Você escutou a palavra e chegou na ideia, concreto. Abstrato, para você chegar na ideia, você precisou pensar em outra. E por último, coletivo. Coletivo é uma palavra que se refere a um grupo de seres da mesma espécie. Tem que ser todos os seres da mesma espécie. Quando você fala de cardume, tem que ser só peixe. Quando você fala de matilha, tem que ser só cachorro. Se tiver gato lá no meio, você não pode chamar de matilha. Pombas, animais que voam, é um bando, tem que ter só pombinhas. Se no meio das pombinhas, o mesmo gato aparecer lá, acabou com o coletivo. Coletivo, então, é uma ideia que ela é de um grupo de seres da mesma espécie. Certo, galera? Essa foi a nossa primeira aula de classe gramatical. Nós falamos de substantivos e nós vamos dar sequência a essa aula. Não perca as outras partes. Essa aula está acontecendo numa parceria com a TV Câmara e depois vai ficar postada no YouTube. Não perca essas aulas e lembrem de pegar os exercícios. Certinho? Galera. Obrigado.